Vamos gravar agora, vamos ler o livro de Mateus, São Mateus, né? No capítulo 18, do versículo 23. Vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No versículo 23, diz assim: Por isso o reino dos céus é acompanhando onde o rei que quis ajudar contar com seu servo. E contar com seu servo. No versículo 24 ele fala assim: Quando começou a justiçá-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E no versículo 23 fala assim: Como ele não tinha como que pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido, eles, a sua mulher e seus filhos, todos os seus bens, para pagar a dívida. E no capítulo 26 diz assim, Jesus contando, falando com os discípulos: Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicou-se-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Aí o Senhor, o rei, vai falar, No versículo 27 ele diz assim: Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. E no versículo 28 diz assim: Apenas saiu dali e encontrou-se de seu companheiro de serviço que lhe devia 100 dólares, 10 dólares, e agarrou-lhe na garganta e quase estrangulou, dizendo: Pague o que me deve. Aí o servo falou para o outro, E no versículo 29 diz assim: E outro caiu aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu pagarei. E ele, no versículo 30, ele diz assim: Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. E no versículo 31 diz assim: Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao Senhor o que se tinha passado. Ele está contando, para os discípulos o que aconteceu. E no versículo 32 diz assim: Então o Senhor chamou-lhe e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. E no versículo 33 fala assim: E não devia também tu compadecer-te de teu companheiro desse serviço, como eu te perdoei a ti? Aí ele vai falar, E no versículo 34 diz assim: E o Senhor escolarizado entregou-se aos gozores até que pagasse toda a sua dívida. E no versículo 35 fala assim: E assim vós trairá meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o teu coração. E no versículo 19 agora, no primeiro versículo do capítulo 19 fala assim, Diz assim: E após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além
do Jordão. E no capítulo 2 diz assim: uma grande multidão seguiu ele, curou os seus doentes. E no capítulo 19 do versículo 3, diz assim: e os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido um homem sujeitar sua mulher porque um motivo qualquer? Aí Jesus vai responder, né? E respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Aí disse, e no versículo 5 diz assim: e por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, aos dois formaram uma só carne. E no versículo 6 diz assim: e assim já não são dois, mas um só carne, portanto não separe o homem o que Deus uniu. Deus não pode separar. E no versículo 7 diz assim: e disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e ao sujeitá-la? E Jesus falou: respondeu-lhe: é por causa da dureza do seu coração, do teu vosso coração, que Moisés haverá tolerados a público das mulheres, mas no começo não foi assim. E no capítulo 19 do versículo 9 diz assim: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher e aceita, no caso de matrimônia falsa, responderá outra, comete-lhe adultério, e aquele que despreza sua mulher e rejeita, comete também adultério. E no capítulo 19 do versículo 10 diz assim: e assim discípulos desceram-lhe se tal é concordância do homem, e respondeu-lhe da mulher: é melhor não se casar. E no versículo 11 diz assim: respondeu-lhe ele, nem todos são capazes de compreender o sentido destas palavras, mas começaram naquele que foi doado. E Jesus fala assim no versículo 12: porque há anúncio que são dados de ventre de sua mãe, há anúncio de tornados tais pelos a mão dos homens, e há anúncios eunucos que assim mesmo se fazem eunuco por amor do reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. Então Jesus está dizendo: compreender aquilo que é tudo falado por ele, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele explica certinho como que você deve viver a tua vida, né, no teu casamento. Nosso Senhor Jesus Cristo ama muito nós, você e eu e todos aqueles que cumprem a sua palavra, que escuta o seu mandamento, e ama muito vocês. Amém.